casar para fazer. Então vou contar uma história minha. O marido não me ouça. Já tá ouvindo. Já tá ouvindo, mas ele sabe dessa história. Eu nunca quis casar, mas eu queria ser viúva. Como assim? Não quer casar, mas quer ser Eu viúva? não queria casar, porque achava casamento muito ruim, achava um casamento uma instituição falida. Olha eu aqui, casada há 13 anos. E aconselho todo mundo a casar. Melhor coisa que eu fiz. Mas lá naquela época, e por muitos anos, eu queria ser independente. E ser independente, quando você tem lá 12, 10 anos, sei lá, não sei que idade eu tinha, significava ter um homem que me sustentasse. Eu não via minha mãe trabalhando fora, ela trabalhava muito, mas não fora. Depois ela passou a trabalhar fora, mas numa época não. Não via as pessoas trabalhando, não entendia essa dinâmica, né? Então, para você ter estrutura financeira, precisava casar. Então, a minha ideia era casar e ficar viúva, ter dinheiro, viajar, passear, fazer tudo o que eu queria fazer e que eu fiz, solteira, né? Mas eu não entendia isso, então isso naquele momento era uma crença para mim que precisava casar, não era o motivo correto para casar, tanto que eu queria ficar viúva, né? Então eu acho importante a gente entender relacionamento assim, não casar, relacionar, estar relacionado com alguém. Primeiramente é aprendizado. Você vai aprender muito quando você está com alguém. Aprender mais sobre você, muito mais sobre você do que sobre a pessoa. E a pessoa vai aprender sobre ela mais do que sobre você. Porque você vai estar 24 horas perto de alguém. E estar 24 horas perto de alguém traz muitos lados bons da pessoa, mas traz também o lado negro da pessoa. E daí que você vai entender o que é relacionamento. Como lidar com esse lado ruim? Porque o que é bom é bom. O lado ruim, na verdade, é convivência dentro de um casamento, numa relação. Eu acho que o lado ruim, ele não pode ser insuportável, não pode ser uma diferença que te machuque, que te denigra, que te deixe para baixo, que não te respeite, não te valorize. Mas quando você tá com alguém que acha que tá certo e que é você que tem que mudar, como é que faz? Eu tenho um lema aqui em casa, no meu relacionamento com o João. Eu acho que eu tô certa, ele acha que tá certo. Uma situação dessa que nenhum dos dois lados vai resolver, porque eu vou manter a minha posição de que eu estou certa, ele vai manter a posição dele que está certa, a gente chegou a uma conclusão. Lógico, depois de muita briga. Que a gente pode manter a sua opinião em relação àquele fato e respeitar a opinião do outro. Tentar mudar a outra pessoa, tentar fazer com que a outra pessoa entenda que o certo é teu, não funciona. Porque o certo não é certo 100%. O meu certo não é o teu certo. O meu certo não é o certo do João. O que eu acho que é correto não é o correto dele. E vice-versa. Então eu respeito o que ele acha correto, embora eu não concorde, e ele me respeita, embora ele não concorde. E isso funcionou bem pra gente, fora que a gente tem uma outra regra, que ninguém dorme de mal com ninguém. Todo dia, antes de dormir, a gente diz, ó, eu te amo, embora você esteja errado, esteja certo e vice-versa, mas a gente vai viver amanhã normalmente e vai ter outros certos e errados. Então, o que eu entendo que, isso que se perguntou é assim, quando você mede força, você precisa estar certo. Mede força, falou tudo. Você tem que estar certo. Faz sentido. Aí quando você vai medir força com a pessoa, alguém vai perder. Você está disputando então com o companheiro com você. Exatamente. E alguém vai perder, os dois vão perder. Porque chega num momento de uma relação que se não houver esse acordo de você continua... Eu sempre falo, João, você pensa o que você quiser, eu penso o que eu quero e tá tudo certo. Porque é como uma competição. Não vai mudar a gente brigar. Agora, se eu tentasse fazer com que ele mudasse, e eu tentei lá atrás, e ele idem comigo até a gente chegar nesse patamar, a gente não estava junto. A gente já tinha terminado. Se a gente pensar que você está sempre certo, você não vai dar nem a oportunidade da pessoa de entender a pessoa e vice-versa. E a gente não está sempre certo, né?
Não. Quando a gente teima, a gente tá errado. É verdade. Geralmente, quando você tá teimando no assunto, porque você tá errado. É. E lá dentro você sabe que tá errado, mas não dá o braço a torcer. Então, o relacionamento é muito baixar a guarda, muito você ceder. Porque o que eu não tô entendendo hoje, Essa ideia eu de entendo disputa, amanhã. É entender que não é uma disputa, não é uma Não é competição. competição. E é É uma parceria. uma parceria, é um companheirismo. Sim. Então, aprendemos junto a Uhum. isso. E isso, assim, é legal se as pessoas conseguissem entender isso. Eu demorei um pouco para entender e tive que entender na prática, né? Até porque o João foi o meu primeiro relacionamento sério de convivência. Eu nunca vivi maritalmente ou morei com alguém antes do João. Então, para mim, com 44 anos, foi muito difícil. E ele veio de uma relação que ele já tinha de 17 anos, com outros hábitos, com outras situações, hábitos bons, hábitos ruins, e eu não tinha nenhuma informação. Então, para mim, era tudo novo. Então, teve muito respeito, muita paciência dos dois lados, muita discussão, muita conversa, para a gente chegar no que é o que nós vivemos hoje. É perfeito? Não. A gente sempre se mata, normal. A gente sempre diverge. E eu acho que alguém diz assim, meu relacionamento é perfeito. Pode ser que exista. Eu não vi ainda nenhum. Porque a perfeição está no não ser perfeito. A perfeição está no não ser ideal. Porque assim, quando você está com uma pessoa que não é perfeita, você aprende. Porque você não é perfeito. Então, você está aprendendo a ser melhor e a pessoa está aprendendo a ser melhor com você. Mas a gente fez terapia, o João fez terapia, eu fiz terapia. Sério? Vocês fizeram terapia? Não terapia de casal, mas fizemos terapia assim... Individual. Essa semana ainda falei, João, fale com a Helenice, faça uma terapia com a Helenice. A Helenice é uma terapeuta de mulheres, do feminino. E eu falei, Helenice, não quer atender o João? Ela falou, atendo. Não atendo muito homem, mas atendo, porque o que ela faz é muito legal. E eu falo assim, mas eu acho legal você atender o João. Tem muitas coisas que o João precisa entender ali, eu não consigo passar. Assim, você vai entender quando você tiver um relacionamento que Santa Casa não faz milagre. É verdade. Tá? Então eu posso falar... Esse relacionamento pode ser com o pai, com a mãe, com o filho. Não adianta você saber alguma coisa, você entender muito daquele assunto, mas você não vai conseguir passar para a pessoa, e a pessoa não vai nem te ouvir. Então, de repente, eu vi da Grazi, que ele já fez com você terapia, né? Ou da Bárbara, ou de outras pessoas, vai entrar para ele muito mais facilmente do que se fosse eu falar. Porque quando você tá no relacionamento, o que acontece? Eu não sou legal quando eu vou falar para ele terapeuticamente o que eu sei, entendeu? Eu vou perder a paciência e daí vai misturar tudo. Esposa, mulher, tudo. Não vai funcionar. Não vai mesmo. Então outra pessoa dele me traz o resultado. Aconteceu isso. E eu sei, entendeu? Eu já sei. Eu sei disso. Mas eu não podia falar isso pra ele. Então, isso eu entendi na terapia, eu entendi na vida. Tem coisas que eu sei. Mulher tem essa coisa de saber algumas coisas. Então, tem coisas que eu sei que não vão ser legal. E eu aprendi a não falar mais. Entende? Tipo, a não ser que seja na coisa grave, mas coisas normais, banais da vida. Tipo, pessoas que ele conhece, amigos que ele tem, situações que ele vive. Eu sei que vai dar besteira. Eu sei que, às vezes, a pessoa tá abusando, tá... o João é muito bom como pessoa, então as pessoas estão levando ele no bico. Mas eu já aprendi que ele tem que ver por ele. Não posso eu dizer, fulano de tal não é legal, entendeu? Não. Ele que vai lá e veja. Então, essas coisas de relacionamento é muito interessante, terapeuticamente falando, que os exemplos que você traz e o que eu tenho, não são muitos, mas o que eu tenho, para que a pessoa vai passar pelo que eu passei, ou você passou, ou alguém passou, sendo que existe uma solução terapêutica para isso, né? Quebrar uma crença, buscar um motivo dessa crença, ir lá tratar, não vai, de repente, salvar um casamento, mas pelo menos vai abrir a cabeça da pessoa para que ela tenha uma relação melhor, ou uma outra relação melhor. Mas muitas vezes salva casamento, sim. Então, de repente,